Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Ri, daqui a pouco eu vou ver a sua, hein, Ri? Gente, depois da live aqui vai ter uma live muito legal do Ricardinho, lá no Instituto Prado, com a Vânia do Spectrum Fisioterra. Fábio entrou aqui, vou mandar o convite para ele, que a gente também faz a propaganda dos amigos, né? Das lives boas também. Tudo bom, gente? Oi! Fábio, tá carregando. Oi, Fábio. Deu aí. Fábio, Oi, tá me tudo vendo? Tudo bom? bem? O som tá bom aí? Tá, cadê? Fala Pra aí mim, de pra novo. mim tá cortando. Tá cortando um pouquinho. Carla, a gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento da É, locomoção. Peraí, tá carregando. O pessoal tá entrando hoje. E aí, ajustou? Vai ajustando aí. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falando aqui qual que vai ser o tema hoje da nossa live. E aí, agora Fábio? foi. Agora Agora foi. foi. Tá perfeito. Tudo bom, Fabão? Tudo ótimo. Ê, coisa boa! Tô, tô meio nervoso. E- Ah, para! Até parece, relaxa, oxe. Que prazer ter você aqui, O prazer é meu. Nossa, quanto tempo a gente não se vê, né? né? Mas a gente sempre se fala, né? A gente não se Sempre, vê, mas a gente lógico. tá sempre trocando figurinha, né? Ah, e agora eu vou ficar com inveja. Você falou pro Ricardo, você conheceu ele na primeira vez, eu também. A gente se conheceu na. A gente se conheceu também, lembra? Foi quando a gente entrou na CD, quando você tava Ah, voltando e eu tava chegando. foi. Não foi? Ah, A gente a fez fita é entrevista com a Ju. todo mundo aqui. Aqui tô trazendo uma galera, pessoal, da CD, né? Tenho muito orgulho de ter feito parte da família CD lá de São Paulo. Então, as pessoas que eu tenho convidado, todas eu tive a oportunidade de trabalhar em algum momento da minha vida, nessa minha longa trajetória aí já um pouquinho, e o Fábio foi uma delas também. E assim, eu estou bem feliz, Fábio, de você ter aceitado o meu convite, porque assim, hoje, para todo mundo, vou falar aqui, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da locomoção. Então, a gente vai estar falando sobre as implicações clínicas e como que a gente pode se beneficiar da prática, sabendo do desenvolvimento da locomoção no geral, né? O objetivo hoje dessa live, queria falar aqui para todo mundo, que é um pouquinho diferente do que tenho costumado fazer, certo? Qual que é a ideia mesmo, assim, a gente pensou hoje nessa live, em trazer artigos para a gente discutir sobre o desenvolvimento da locomoção. O objetivo não é a gente falar da questão, a gente discutir sobre os marcos motores, a gente vai falar sim da importância, né, da compreensão do desenvolvimento motor global, da importância dos marcos motores para os nossos atendimentos, senão a gente não consegue também, né, desenvolver o nosso Claro. trabalho. Mas o objetivo da live hoje é um pouquinho diferente, então é mesmo com o intuito da gente discutir alguns artigos que a gente vem conversando é, com o passar desses dias, né, da quarentena, que Ó, foi um Rebeca, momento nossa. que serviu para a gente se aprimorar. Acredito que todo mundo está se aprimorando muito nos estudos, a gente está tendo bastante tempo para ler, para a gente estudar. E eu, em contato com o Fábio, a gente estava conversando muito, ele se aprofundou muito na questão do tema do desenvolvimento da locomoção, e eu achei super interessante e pertinente a gente conversar sobre o desenvolvimento específico da locomoção, a gente não falar do desenvolvimento do motor global, falar da importância, mas a gente entrar mais numa questão mesmo da locomoção, então como que as crianças adquirem a marcha, como que os estudos foram feitos, né, como essas crianças foram avaliadas,
e daí a gente criar um momento de reflexão para a gente levar para a nossa prática clínica, certo? Então, só para todo mundo, estou fazendo a introdução aqui, para todo mundo saber como que vai ser o desenrolar da nossa live hoje, certo, Fábio? E aí eu queria que Certo. você se apresentasse um pouquinho, né? Se apresenta aí para todo mundo conhecer você. Tá. Eu me formei em 2003 e depois eu fiz especialização na Unifesp em neurologia, né, em neurofuncional, né, que chama hoje. E lá eu fiz hospitalar, infantil e adulto, e aí depois eu fiquei trabalhando lá no ano seguinte, fui contratado e fiquei trabalhando lá até 2010. Logo depois, em 2005, eu fiz uma especialização, mas eu não cheguei a terminar. Eu fiz todas as matérias, mas eu não fiz o TCC, então eu não terminei, que foi em fisiologia. Foi muito bom para mim, porque me abriu a cabeça para neurofisiologia, assim, deu uma visão geral do corpo, foi muito legal. Aí depois eu fui para a ACD e é o que eu falo, no Lar Escola eu aprendi a trabalhar. Só que lá era mais separado, era muito multi, assim, cada um no seu canto e tal. Então lá eu aprendi com a Mirna, com a Vanessa, com a Heloíse, né, meu? Tudo que eu... a base de tudo, assim. E a vontade de estudar coisas de controle motor, assim, né? E aí depois eu fui pra CD e a CD foi a cereja do bolo, porque lá, meu, eu aprendi como que trabalha igual no livro, sabe? Todo mundo junto, reunião de equipe, o clima muito legal. E eu cheguei num setor que era muito científico na época, né? Eles estavam numa pegada, já indo para congresso e tal, então foi muito legal tudo, a turma muito bacana. E na CD também eu fiz supervisão geral lá, e aquilo foi incrível para mim. Aquilo lá foi, acho que, o melhor procedimento da fisioterapia que eu já fiz. Eu trabalhei com um monte de gente incrível de todas as áreas, e a gente era tomada de decisão mesmo na prática, entendeu? Em Aquilo sim todas as era. áreas, né? De Exatamente. Então, conhecimento. assim, exatamente. Então, era todo mundo junto, tudo, fono, TO, psicopedago, musicoterapia, todo mundo junto Arte lá, terapia. psicólogo, arte terapia, tudo junto, decidindo, assim, os rumos da criança. Então, aquilo lá, para mim, me enriqueceu demais. Então, a CD foi a cereja do bolo. Mas aí, em 2014, por causa da vida, assim, eu larguei tudo e só voltei em 2019. E aí voltei, agora eu trabalho num lugar que chama, um centro de reabilitação de um plano de saúde, São Cristóvão Saúde, e aí lá eu comecei o setor de pediatria lá. Agora nós somos em 4 lá, nossa equipe, e o pessoal tem 3 que já são ex-ACD, e uma outra amiga querida que está lá, que veio de outro lugar. Então, assim, tá tudo muito legal. E aí na quarentena eu comecei a estudar isso aqui e tal, e achei super legal. Eu atendo muito bebê hoje, né? Atendo muito bebezinho, bastante prematuro, saindo do hospital, vem direto lá pra gente. Então isso aí eu achei que eu precisava voltar, porque é o que a gente tá falando, a discussão do desenvolvimento motor fica muito em cima da aquisição dos marcos motores e tal, e nunca tem uma referência. Aquilo começou assim me deixar um pouco, acho chato estudar daquele jeito. E aí, tipo, eu fui atrás da pesquisa e descobri o que estava rolando de novo, tem muita coisa. E aí eu comecei, eu mergulhei, assim, achei super legal, descobri um mundo muito bacana. E aí eu fiquei enlouquecida vendo tudo isso, você me passando tudo. Eu disse, Fábio, a gente precisa compartilhar isso para outras pessoas, né? Porque é justamente isso, a gente está acostumada a ter o olhar do desenvolvimento, dos marcos motores. Ai, recém-nascido, faz o quê? Faz postura flexora, né? Um mês, faz o quê? Em supino, em prono. Então, a gente está acostumado a ter na verdade, a gente precisa desse raciocínio, a gente precisa estudar, é muito importante, senão a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. Mas também é muito legal a gente falar dessas pesquisas, porque elas trazem um olhar e trazem um viés grande, né, em relação à própria avaliação do desenvolvimento, né? Então, assim, vamos começar falando aqui por que a gente tem que estudar o desenvolvimento motor, né? Então, vamos discutir aqui esse bate-papo. A gente falou de uma forma geral que é importante, senão a gente não consegue desenvolver, mas Claro. fala especificamente a importância do desenvolvimento. Para mim, que sou fisioterapeuta, e a gente é meio que o mecânico do corpo, né? Sim, em última análise. E saber como funciona, como que adquire, a gente trabalha com criança pequena que está em processo de desenvolvimento, não tem como não estudar o desenvolvimento.
Eles são seres mutantes que estão mudando toda hora, o ambiente está mudando, eles estão mudando, o corpo está crescendo. E então você precisa saber o que está acontecendo. E o que acontece é que o que a gente tem de referencial está muito enraizado na pesquisa antiga, né, que foi essencial, mas que foi uma pesquisa mais descritiva sobre os marcos e sobre as posições que a criança fica e tudo mais. Então, agora a pesquisa está indo, e depois o estudo mais biomecânico da coisa, agora a pesquisa está indo para um estudo mais comportamental. Existem várias linhas de pesquisa dentro do desenvolvimento, né? Cada uma seguindo um lado, assim. Eu tenho estudado mais essa autora. Claro que isso vai ter um viés de confirmação, eu gosto mais do trabalho dela, eu acho mais legal do que os estudos mais biomecânicos, não tirando a importância dos estudos biomecânicos, mas eu acho mais interessante. E ela é uma pessoa, É a profissional Karen. incrível. Ela é incrível, né? Porque, inclusive, ela já foi presidente da Associação de Estudos de Criança, né, geral, assim. A mulher tem vários prêmios e tal. Então, o que eles estão vendo, eles estão propondo novas maneiras de estudar o desenvolvimento do andar. Então, daí eu caí num artigo dela que chama 15 Sugestões, que aí começou, eu falei, nossa, faz muito sentido tudo, sabe? Então, assim, a questão dos marcos motores é óbvio, a criança segue padrão, mas olha que coisa, dependendo do lugar, da maneira que ela é criada, a trajetória do desenvolvimento muda. Então, o desenvolvimento é super influenciado por questão cultural, né? Então, existe sim uma questão que a gente vê de ordem, né? Céfalo-caudal, proximal distal, existe isso, mas ela não é tão estanque, né? Desde sempre eles viram pular fase, regressão, variabilidade generalizada, eles sempre viram, só que eles não sabiam explicar, porque eles tinham, em 1950, 60, como é que ia explicar? E aí depois as teorias foram mudando, então assim, hoje a teoria que eu tenho estudado mais é percepção-ação, né, que é a linha de pesquisa dela. Mas é isso, então é super legal de ver, mas é normal a gente... As pessoas têm que fazer o trabalho que elas estão fazendo, né? Quando o bebê está atrasado e tal, mas o estudo disso aqui, que eu acho que foi importante, a faixa dos 2 anos é muito importante, não só para intervenção, mas também para observar o que está acontecendo, entendeu? Inclusive Não só também... a questão da intervenção precoce, mas também pensando nos próprios bebês das crianças da gente que chegam um Sim, pouquinho depois. exato. Que não é assim, cada um tem o seu tempo e tal, existe a questão dos marcos, mas essa autora levanta várias questões, por exemplo, assim, né? Uma data de início é arbitrária. Por exemplo, você determinar quando que começa a coisa, entendeu? Uma habilidade não é tipo liga-desliga. Ela não vem assim, então com 3 meses faz isso, com 5 meses faz isso. Não é assim, entendeu o que acontece? Então, esses referenciais, da maneira que eles são colocadas hoje, aliás, só representam um percentual muito pequeno do globo terrestre, né? O OMS usa 6 países como referência. Nenhum desses países utiliza, por exemplo, exercício com os bebezinhos. Exercício porque é cultural. Por exemplo, na África, eles treinam as crianças para sentar. Então, a criança com 5 meses senta. Então, tem trabalho dela incrível aí, mostrando as crianças da Angola, dos Camarões, que com 5 meses sentam proficientemente. A mãe deixa o sentado, a criança passa lá num filminho, 27 minutos sentada. 5 meses. Os nossos nem sentam com 5 meses. Então, da maneira de cuidar, como influencia. Então, tem muita coisa muito incrível, assim, que mostra... Porque ninguém está falando isso, mas está lá na pesquisa, entendeu? E quebra um pouco os paradigmas da gente ficar assim tão enraizado naqueles períodos, sabe? Até para os pais também, eles ficam muito ansiosos, né? Meu filho tá com 12 meses, não anda. Existe um padrão de normalidade, mas existe muita variabilidade entre as crianças, porque o desenvolvimento é muito influenciável. Sim, não, e com certeza, assim, acho que é muito importante a gente levantar essa questão, justamente porque cada vez mais a gente vê a influência do meio, né? Do ambiente, a tarefa, o indivíduo. Então, a total relação do contexto biopsicossocial, que eu estava ontem na live aqui conversando com o Eduardo Santana sobre a própria questão da CIF, né? Que a CIF leva em consideração o contexto biopsicossocial dessa criança. Então, é claro que se essa criança ela tem um contexto social diferente da outra,
ela vai estar atrasada ou ela vai estar adiantada na frente da criança que tem um contexto, né, a favor, né? Ou Na uma que verdade, também está menos a favor, não só o ambiente, mas a própria questão que você está falando também, a questão cultural, né? Essa questão da cultura, a questão do cuidado, do medo, né? Do estímulo, dependendo do estímulo. Que, por exemplo, tipo, para mim, o meu filho também não foi, o meu filho também não entra dentro dos marcos, porque o Noah engateou com 5 meses. eu ia te Então, perguntar isso. Eu ia perguntar, por exemplo, o Noah rolou? rolou. Rolou. Você brincava com ele bastante no chão? Muito, no chão direto. Então, Então, assim, tem tudo isso. E eu tem, falo assim, e, e tem, e o tem também a novo, meu filho, família. E não é a questão só do ali, não é estímulo. só você, não, mas não é só você estimular. Como é que tá você com o teu marido? Como é que tá o núcleo familiar? Tudo isso influencia, Com certeza. entendeu? Não é só a mãe que vai lá e faz. Aí tá, beleza, a mãe lá vai lá e faz, tem briga na casa e berro e tal. Como é que é o ambiente da criança? É muito louco, Sim, porque a entendeu? gente aqui não está falando do desenvolvimento, ele não engloba Sim, só a questão motora, ela engloba outras sim. questões, a parte Mas cognitiva, afetiva, tudo. claro, lógico, Mas é que é assim tá isso, um assim, olhar tipo, mais motor, é indissociável tudo, né? sim, mas é o que eu falo, assim, tudo bem, sou físio, a louca da estimulação aqui, mas ele não se enquadra dentro dos marcos. Então, assim, tipo, ele com 6 meses, ele trocava passos segurando no berço, com 6 meses, entendeu? Então, ele É, o que que engateou com acontece? 5 e trocou passos com 6. Mas é isso que a gente tá conversando e que acho que os estudos também vão trazer cada vez mais para a gente. Assim, a forma como estão sendo avaliados, as crianças estão sendo avaliadas, está sendo diferente dos estudos anteriores que a gente conhece, Não, mas né? isso eles E sempre aí, viram, Fê. Eles sempre viram isso aí que aconteceu com o teu filho. Só que não sabiam explicar. Porque, sim, porque a perspectiva era neuromaturacional. Era mais focada no sistema nervoso central. Né? Ali ele comandando tudo, a modulação dos reflexos, a maturação do sistema. Então a maturação do sistema era esperado que em tal mês fizesse aquilo. Só que não é assim, entendeu? É muito variável. Entendeu? As variáveis são múltiplas e muito influentes. Entendeu? vamos entrar agora na primeira na discussão do artigo, naquele que fala da exploração infantil, da Karen. Tá. Certo? Que ela O que, fala o do que, desenvolvimento. o que eu queria falar assim dos marcos motores, assim, para deixar claro, é que o que eu penso deles hoje é que eles são meios para fins. E eles não são fins em si mesmos. Então não é uma motivação da criança ficar de gatinho. Não é uma motivação da criança engatinhar. Né? Aquilo é um meio para algo, entendeu? Para explorar. Uma das coisas que está Função. acontecendo muito. É isso, exatamente. Aquilo serve para alguma coisa, entendeu? E pode ter expressão ou não, entendeu? Então, porque o sistema vai acabar resolvendo o problema motor, às vezes, de outra maneira. Né? E às vezes ele Sim. começa a andar e depois engatinha. Às vezes nem engatinhou, pulou, começa a andar, depois volta, engatinha um pouquinho, entendeu? E aí também, por que para de engatinhar? Né? Lembra que a gente estava conversando? Tem um custo tudo isso, né? Se o engatinhar serve para várias coisas, por que o ser humano vai e fica de pé? É isso que ela estuda, entendeu? O que faz? A criança em pé, primeiro que o mundo visual muda totalmente. Né? Parece que não tem uma relação muito da experiência espacial engatinhando e da experiência espacial andando. Não tem transferência desses aprendizados aqui. As affordances, que são as possibilidades de ação, que é isso que a criança vai aprendendo ao longo do desenvolvimento, elas não se transferem para outra postura. Olha que legal. Né? Então, por que a criança anda? Porque quando ela anda, ela vai mais rápido, ela consegue ir a maiores distâncias, e aí isso aumenta a possibilidade de interação social dela. Então isso é incrível, né? Então é por isso que ela também se move, por isso que ela muda de postura, né? Por isso ela sai daquilo e passa. Não é só um evento tipo, lá veio maturação, chegou um momento, agora eu preciso andar, entendeu? Também ela vê custos e benefícios, o mundo muda conforme ela muda de postura. Tá, é muito legal. Só para fazer uma pausa aqui para o povo entender aqui, isso que a gente está falando, a gente já está discutindo em cima de um artigo que fala sobre os custos e benefícios de se rastejar ou andar, né? Então é isso que a gente está conversando aqui. Que a criança engatinhando, ela tem uma forma de explorar, né? Uma forma de independência, e chega um momento da vida que ela escolhe que a gente passa para a fase da locomoção, né? Da marcha. E aí é isso onde a gente está discutindo, que a marcha,
ela vai aumentar esse repertório, né, de interação, de função, cognitiva, motora, visual. Então, ela fala um pouquinho mais desse artigo, chama Os Custos e Benefícios do Desenvolvimento, a transição do rastejar para o caminhar. Também Ah, é da Karen, Ado. eles comparam crianças que engatinham com crianças que andam. E eles vão vendo, então, interação. A criança que, que anda, ela pega o brinquedo e leva até a mãe. A criança que engatinha, ela para e chama a mãe. Então, o modelo de interação muda. Então, é isso que eles veem. Mas, na verdade, o custo e benefício é que as crianças, elas exploram mais. Por isso que elas trocam a postura. Aham. Estão me perguntando aqui se a gente pode disponibilizar os artigos. Eu estou escrevendo aqui Posso, que a posso gente vai disponibilizar. disponibilizar. Sim, Que a claro. gente vai disponibilizar no final. Todos os artigos dela são acesso público, tá? Mas a gente Aham. disponibiliza, tá bom? Mas todos são de acesso público. Ela tem uma filosofia de deixar todo os dados dela abertos. Inclusive ela cria um negócio chamado Databrary, que é um banco de dados de vídeo, onde os pesquisadores podem usar vídeos dos outros, assim. Então ela tem É bem legal isso aí, né? Legal. E assim, a gente acabou puxando para os artigos antes, mas vamos falar, a gente combinou de falar também do desenvolvimento da marcha, né? Da gente ter a compreensão do desenvolvimento da marcha. Como é esse desenvolvimento da marcha, para a gente estar conversando um pouquinho aqui, para depois a gente ir mais para outros artigos, para ver a implicação clínica. É que os estudos sempre utilizaram uma esteira e um caminho reto e uniforme para medir os parâmetros da marcha e para analisar a marcha, né? Porque essa era a maneira de fazer, né? Que se tinha até então, né? São 100 anos estudando essas coisas. Então, o que ela questiona um pouco, e eles começaram a avaliar as crianças em atividades mais livres, né? Então, eles começaram a ver como que a criança brincava num ambiente solto, certo? Só que aí eles filmando e medindo alguns parâmetros, eles viram coisas incríveis, né? Que a gente não está acostumado. Por exemplo, a criança ela anda em ataques de passo, né? Então ela dá um passo para frente, ela dá 2 passos para o lado, ela anda quase sempre em linha curva. Então dificilmente ela anda igual a gente faz na esteira, né? Então, aí eles estão começando a estudar isso. Então, eles viram que num brincar livre, por exemplo, uma criança de 18 meses, de 13 meses, quando está adquirindo o andar independente, ela anda por 1 hora, 2.300 e poucos passos, 7,5 campos de futebol americano e cai 17 vezes por hora. Então, olha quanto que ela... E faz isso vezes 5 horas que ela estiver acordada, tá? Nem vamos fazer. Olha o quanto ela faz, né, de prática. Olha o quanto ela pratica. Então isso é muito legal. Então esse é um trabalho muito bacana que chama How Do We Learn to Walk. Então ela cai muito, né? Então isso aí abre uma coisa assim. A gente não treina muita queda com os nossos pacientes, né? A gente tem A gente acaba receio, né? deixando a gente deixa para acabar. Eita, acaba treinando depois, tipo, no final, depois que ensina a andar, né? Ou acaba, tipo, lógico, a gente acaba trabalhando muito dentro das reações de proteção, né? A gente acaba muito Sim, trabalhando lógico. nessa parte de reação de proteção. Mas você não faz atividade, mas na Esse atividade em ensinar si, o né? cair é sempre um pouco Na verdade, posterior. não é nem ensinar a cair, né? Porque o cair faz parte do processo. Então, Sim. assim, mas é uma coisa Mas pra como gente pensar. cair, Mas é né? uma Então, coisa pra como se gente pensar. proteger. Mas se você vê o vídeo, as crianças caindo, é cada tombo que você, vê o teu filho também que não tava aprendendo, os meus. O meu tem a cabeça até com calombo, assim, de tanto que já bateu. Então é assim que acontece a coisa. E muito legal como que é a exploração da criança, né? Parece que agora eles estão vendo que toda a pesquisa acha que a criança vai em direção a uma meta. E parece que não. Ela é bem aleatório, assim, o sistema de exploração dela. E Ela o vai, faz negócio uma curva, volta, explora. volta, para. E assim, anda sem sentido. Vai andando para um lado, de repente muda de direção, vai para outro totalmente diferente. Parece que ela está indo para um lugar, vai para outro. Então, agora o último estudo que eu li falava disso. Eu acho muito legal
eu quando eu falei com você pra gente fazer a live, eu achei muito legal, porque assim, eu acho que isso tem tanta implicação clínica, né? Lógico. Tanta relação no nosso dia a dia, na nossa prática, né? Que a gente Ó, por costuma, assim, exemplo, trabalhar. o que que eu já acho que eu faço? Com as crianças estão adquirindo marcha, adquirindo, tá? Elas estão no processo de aquisição, tá? Você vê lá um atraso do motor, uma coisa que está acontecendo, tá numa marcha apoiada e tal. Eu trabalho muito ortostatismo, muito, muito. Porque a criança fica muito nessa posição, ela dá 2 passos e para. Então isso muda um pouco e deixa, às vezes, uma perspectiva de um trabalho mais livre, assim, entendeu? Mais solto, mais de enriquecimento do ambiente, né? E, pô, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria uma esteira omnidirecional, que fosse para todos os lados, para todos. E que fosse sinuosa também. Se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso. Quem sabe já não estão fazendo? Não duvido, viu? Que já não devem estar pensando em algo parecido. Mas o legal é que vai para trás. Hoje que na esteira, o que eu vejo que dá para trabalhar é passos curtos, dá para fazer muito isso. Então dá 2, 3 passos, volta para trás. Isso dá para fazer. Ando de Mas costas. isso, só que é você que está determinando. Tem que pensar isso. Sim. É você que está É determinando ali no... controlado. Exato, é você no seu pedal que está determinando. É um negócio legal, é bacana, tem que fazer, mas você pode também depois treinar e deixar livre, sabe? É isso. E a gente tem que Até lembrar que muito feedback, então mão demais, tal. É claro que cada terapeuta vai saber dosar a mão, mas precisa tomar cuidado com isso. Feedback demais é ruim para o aprendizado. Então, muito referencial manual. Eu gosto de menos referencial manual. Você me conhece, trabalho no corpo e tal, mas... eu gosto muito de referência de alinhamento proprioceptivo. Então, a gente mas tenta sabe o que ajustar o acontece? máximo com roupa, Sabe, com faixa, mas sabe o que para acontece? tentar. Como é que o sistema se arruma? O sistema é Sim, autorregulável. Ele é autorregulável. autorregulável. E é na tentativa e erro, é na tentativa e erro, é na tentativa Se e erro. ajuste. Então, se você tá lá, você sempre tem mão, você sempre tem amarra, você sempre tem apoio, você sempre... Como é que você vai deixar o sistema calibrar? Então é isso que eu penso, entendeu? Claro que pode fazer, deve fazer, mas você deve pensar depois como é que o sistema vai fazer para calibrar tanto apoio quando ele não tiver. Porque a vida real não está dentro da gaiola, a vida real não está suspenso, né? Então, assim, é nesse quesito que a gente para e olha. Não é para falar que está errado, né? Não é para falar que está errado, é para incrementar o negócio. Então, o que eu acho que o futuro vai ser muito legal no treino locomotor é a incrementação do negócio, entendeu? Como que você vai poder incrementar, mudar. Eu até compartilhei um vídeo já de uma esteira que é bem larga e que o cara consegue, né, com pista visual. Pista visual é muito bacana de usar. Eu acho que deve usar. Eles estão estudando muito aonde que o olho da criança está indo na tarefa motora, né? Para onde que ela olha? Se ela olha para o que ela está fazendo, se ela olha para a meta. Então eles estão estudando isso, né? Como é que é o campo de visão, como que, né, o olho faz mais, sabe? Como é que ele cobre, como é que são as sacadas. Então isso tem muita influência. A gente às vezes explora pouco esse input visual, né? Mas a gente tem que lembrar que para o bebezinho, para a criança, o input visual é super importante para o controle postural. Eu tenho um bebezinho que é cego e infelizmente o Laramara tá, né, tá tudo funcionando mais devagar, né, aqui, e ele não consegue ir lá e eu percebo o repertório motor muito mais pobre dele em comparação com as crianças que enxergam, né? Não parece que tem uma lesão muito maior nem nada, mas o repertório é mais pobre, ele fica muito mais aqui, sabe? Então, e ele parece bem cego, assim, porque eu uso estímulo visual, eu não sou, né? Não sei fazer A isso, mas eu trabalho exploração com é muito mais isso. complicada, né? Eu trabalho com baixa luz, eu uso foco de luz e eu, nossa, não vejo seguindo para lado nenhum, sabe? E parece que tá ruim a visão. E eu vejo como ele é o repertório motor mais pobre, né? E postural Assim, também. puxando para tudo que a gente falou até agora aqui dessa questão, a gente também precisa ter uma visão de observar a criança mais livre, né? Então, assim, a gente está acostumada a botar direto a mão, bota a mão, avalia como é, onde é que ela vai precisar de apoio, como que é que ela vai fazer. A gente A avalia gente, quantitativo, qualitativamente, mas a gente acaba pecando às vezes, né? Com excesso de apoio, é isso que a gente está falando, de excesso de apoio, ou a gente não deixar a criança explorar para executar a função. Por exemplo, a gente está tão focada
que o alvo, que eu quero que o meu objetivo, lógico, assim, vai depender do objetivo funcional. Mas, por exemplo, tem um objetivo que eu quero trabalhar o direcionamento dessa criança por 3 metros, que ela chegue num brinquedo, alcance o brinquedo num direcionamento, eu vou avaliar quantitativo e qualitativamente ela dentro daquele direcionamento. Mas eu tenho que lembrar que a exploração da marcha, ela tem esses desníveis, esses escapes, essas paradas. Então, é muito interessante a gente ter essa discussão, até para a gente levar para a nossa prática clínica. Eu acho que essa é a ideia, né, Fábio, da gente levantar essa questão dos artigos. Porque ela é muito mais... É claro que quando você faz um treino locomotor, você está tendo vários benefícios, né? A questão de ativação do gerador central de padrão, fazer ele funcionar melhor e tal, da reciprocação e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que a aquisição do andar parece que ela é totalmente o que ela chama de não canônicos, né? Canônico é porque é o que é descoberto, né? Porque o estudo é sempre um passo na frente do outro, né? Parece que a criança anda, super aleatoriamente, né? Em passos. 1, 2, 3, para, 1, volta para trás, gira o corpo, dá mais 2, 3, 4, entendeu? Difícil, claro que ela acontece também de andar em linha reta, mas é bem menos frequente do que essas linhas curvas, do que esses passos vai para frente, vai para trás, muda de direção, entendeu? Isso é muito legal porque acho que dá pra gente tentar incrementar o treino e dá para quem quer estudar, fazer trabalho. Dá para fazer um monte de coisa, comparar um treino assim com um treino assado. Então, acho que tem muita coisa que dá para você tirar daí, né? Só estudando isso e vendo o que eles estão descobrindo, entendeu? Legal. E vamos puxar, assim, a gente estava falando também como que elas aprendem a andar, né? Para chegar nessa questão do desenvolvimento da locomoção. Então, dela sobe, se puxa para de pé, troca passo lateral, depois marcha anterior. Vamos conversar um pouquinho dessa parte de como as crianças elas aprendem a andar para a gente entrar em outra discussão. São fases que vão chegar, né? Até chegar a marcha independente. Só que quando ela está de pé é outra coisa, né? O problema é o que eles estão vendo é que cada postura não tem tanta transferência para uma outra postura. Cada postura é um mundo à parte para a criança. Ela tira de cada postura alguma coisa que ela está aprendendo. Não necessariamente transferir para outra postura. Porque às vezes outra postura acontece, do nada. Então o bebezinho está lá, um pezinho na boca, brincando com o corpo, de repente ele virou. Virou, nossa, cabeça, muda a visão, muda o campo visual, muda o que ele pode acessar, entendeu? E aí ele vai seguindo. Então o desenvolvimento do andar, ele vai acontecer durante o desenvolvimento. Olha que coisa. No Tajiquistão, eles têm uma prática de restringir a criança, certo? Então as crianças lá ficam restritas até 20 horas por dia, certo? Tem um artigo lá no meu Instagram, tá? É uma prática da Ásia Oriental, de vários países lá, que eles colocam a criança num berço, prendem ela, tem coletor para fezes, a criança fica seca, protegida e tal, e a criança fica ali. Eles avaliaram 180 crianças, 170 e poucas crianças. Até o 8º mês, só para você ter noção, nenhuma criança daquele grupo apresentava nada de controle postural, nem controle de cabeça. Com o passar do tempo, elas ficam até 20 horas lá presas, tá? Aí com o passar do tempo, eles foram avaliando. Então com 1 ano, quase nenhuma andava. Metade engatinhava, e a outra metade não fazia quase nada. Com 16 meses, metade, 40% anda, e o resto engatinha. Só aos 20 meses, 90% daquela população estudada está andando. Mas olha que coisa, eles não ficavam presos. Né? Olha que situação, eles ficavam presos. Isso é uma prática que você vê índios fazendo, né? Principalmente em lugares muito frios. Eles restringem a criança. E olha que coisa. Querem até numa palestra falar, é muito louco porque parece que a criança sai da gavora criada. Né? Ela brinca algumas horas, mas poucas horas fora da gavora. Mas a criança fica lá, mas ela não tem uma privação emocional, social. Esse evento de manter ela lá, a criança é o centro das atenções, sabe? Ela é como se fosse um móvel da casa, onde todo mundo tá, sabe, o centro da sala. Mas é uma outra cultura, né? Mas olha que coisa, são seres humanos igual a gente, que tem restrições diferentes durante o desenvolvimento, mas ao final de um período desse, que a gente viu aí, de 24 meses, eles têm
eles estão na mesma posição que nós aqui. Só que a trajetória toda foi diferente. O que está acontecendo? Eles estão estudando, né? Mas foi o que o pessoal fala lá. Aqui no Tajiquistão todo mundo fala e anda, né? Então as pessoas, por mais que tenham passado por isso durante a infância, são funcionais. Então olha que loucura. Isso muda muito, vai contra o nosso paradigma ocidental de que liberdade de movimento é essencial para o desenvolvimento. Só que, o que parece lá, quanto mais tempo na Gavora, mais atrasado para adquirir essas questões mas ao final de 24 meses as crianças brincam. E ela falou, as crianças brincam na rua lá, chutam bola, você entendeu? Tem uma incidência grande de braquicefalia, mas as crianças brincam lá. Ela falou, viu? Normal, mundo normal, entendeu? Que loucura, né? A doutora Jéssica, doutora Jéssica, tá falando aqui, é demais esse artigo. Quebradas pernas. Quebradas pernas, ela falou aqui. Porque eu acho que você fala, nossa, como é que pode segurar a criança desse jeito, né? Elas prendem com o braço esticado, né? Aqui você vai falar, nossa, vai manter o braço em extensão se ficar assim por horas e tal. E não é desse jeito que está acontecendo lá, né? Mas não é para ninguém fazer isso aqui. Isso é uma questão cultural. Sim, cultural. Né? Que envolve toda, não só a prática, como é que eles vivem, como é que eles comem, como é que eles dormem. Né? Nesses lugares lá tem 4 horas de luz elétrica por dia só. O resto é luz de outras fontes, entendeu? Então para você ver como o lugar também é diferente daqui. Né? Ela falou que quebra nossas pernas, com certeza, doutora Jéssica. Mas isso é legal, né? Da gente ver que a gente sabe pouco, que a gente tem que estudar e que, que incrível, né? É o desenvolvimento, a coisa está acontecendo, mudando na hora. A criança está o tempo inteiro, né, lutando contra a gravidade e tal, mas não é só contra a gravidade que ela luta. Ela luta contra as mudanças enormes na proporção do corpo. Sim. Então, de um dia para outro, ela pode estar 1,5 centímetro mais alta, maior. Isso vai mudar totalmente a relação dela com o ambiente. Então, isso é muito bacana de você ver como que ela está o tempo inteiro num ambiente dinâmico. Não só o ambiente está mudando. Porque se ela muda de tamanho, muda a relação com o ambiente. Então, é o tempo inteiro. Então, ela está o tempo inteiro num processo de aprender a aprender. Então, ela está aprendendo a aprender. Olha que louco. É um processo infinito de aprendendo a aprender. Né? Isso somado todas essas informações, sensorial, cognitiva, social, tudo junto, né? Que loucura. Eu acho assim, acho que é uma reflexão bem válida. Júlia, a gente vai mandar o artigo, tá? Tudo que a gente está conversando aqui de artigo, a gente vai mandar. Depois eu faço um post. Eu queria só falar de um aqui, que Pode falar aí, Fê, o que você está falando. Deixa eu só fazer uma reflexão aqui, porque assim, eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, a gente vai refletindo que vai de encontro com a nossa realidade. Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente tentar linkar com a nossa realidade, com a nossa prática clínica. Por exemplo, fazer uma relação aqui, essa questão de restrição, né? De hipoestimulação, né? Ou hiperestimulação. Né? Tudo vai ter um resultado aí. A criança aí, ela vai desenvolver, mas ela vai desenvolver dentro de um tempo maior, né? É o que a gente está vendo aqui. E a criança que é hiperestimulada, ela vai desenvolver dentro de um tempo menor e pode sair, pode sempre estar fora ou estar dentro da curva, né? Então, assim, essa questão acho que da quarentena também foi muito legal. Vou puxar para a questão do teleatendimento, certo? Eu acho que vale essa reflexão. O que você achou? Agora vamos lá. O que você achou? As crianças melhoraram ou elas não melhoraram? Fantástico. Eu também, elas melhoraram. Fantástico. Mas vai totalmente de encontro ao que ela está falando. Eu também. Mas o que acontece? O que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui? Ela fala de uma coisa, todas essas avaliações que ela tem feito, então esse how to learn, que ela viu quantos passos que dão, né? Essa enormidade, né, de input, de prática, como que os passos vão para um lado e para o outro, como que ela fez, tudo avaliando numa brincadeira natural, né? Solto ali, dentro de um contexto mais natural possível. As nossas crianças estavam aonde? No contexto mais natural possível para elas.
E lá elas tiveram que resolver o problema de descer de sofá, tiveram que resolver o problema de ir até o banheiro, tiveram que resolver o problema de ir até a cozinha, tiveram que buscar o brinquedo, a mãe estava mais próxima, o ambiente ficou mais aconchegante, talvez, né? Então, tudo isso confluiu. Seguro, né? Exato, Tá seguro. dentro da zona de Exato, conforto dela, dentro da exato. zona de conforto dela. Ela Dentro não da está se zona. sentindo exigida. Ela não está se sentindo exigida, Exato, né? ali ela não. Ó, e outra coisa, as terapias. Eu não estou criticando, pelo amor de Deus, a gente precisa ter noção. Eu sou fisioterapeuta, eu também faço isso. Sim, Mas as nossas terapias são muito impostas. Você viu o que você falou pra mim? Ah, eu tenho o objetivo dela chegar a 3 metros. É o objetivo dela. Né? E aí nós vamos falar para um bebezinho. Como é que eu sei qual que é a motivação do bebezinho? Eu tenho chegado hoje na terapia, Fê, você me conhece? Não, eu vou seguindo. E aí no meio do caminho eu vou ajustando. Eu vou seguindo, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu não vou fazer, né, aham, entendeu? Eu vou atrás deles. Entendeu? Então é muito louco essa perspectiva de mudar um pouco a nossa mente a partir de um estudo mais básico. Mas aqui ninguém sim, está falando que é para fazer desse jeito. É para quem está a fim de estudar, criar coragem, criar, sabe, ideia, porque tem muita ideia aqui que dá para você pesquisar. Principalmente essa comparação, se esse treino mais livre, o treino esteira, tem diferença. Né? Ou se trabalhar em esteira contínua versus breca na esteira. Você entendeu? Vai brecando. Monta é um estudo. Né? Então é isso. Então várias é dicas de legal estudo por aqui isso. já, hein? Para quem gosta de pesquisa. A Carol tá falando aqui, explica tanta criança ter retornado da quarentena com ganhos motores segundo relatos dos pais. Total, Carol, Claro, total. Assim, claro. ó, Só que assim, a gente não eu, pode falar que é certeza. A gente pode ser, parece. Olha que legal, tá indo de encontro com isso aqui que a gente tá lendo. sim, sim, mas eu digo assim, ainda puxando pro lado do teleatendimento. Eu confesso que, olha, eu fiquei super apreensiva no início. Meu Deus, como é que vai ser? Porque a FIS é a nossa mão, é prática, é manuseio, né? A gente costuma dar as orientações, já dá as orientações para as famílias, né? Mas a gente sabe que nem todas conseguem dar continuidade, se organizar dentro da rotina. Mas, cara, foi surpreendente. Assim, eu tive evolução simplesmente em todos os meus Sim, pacientes. sim. Todos Eu que também. entraram no programa de Mas, teleatendimento. mas parece que quem atende doença neuromuscular não teve a mesma visão. Então É, depende muito. Nossos pacientes são mais. depende do Exato, diagnóstico, da exato. patologia. Os pacientes É, mais motores puros, assim, eles realmente, eu acho que eles deram uma melhorada. Né? Mas olha que coisa também, a gente não pode esquecer que dentro do processo de aquisição de habilidade, a prática necessita de um período de pausa. Quando você está sim, na terapia, você está numa prática estruturada, certo? Ele precisa depois vivenciar alguma coisa que não é estruturada. Para o quê? Para consolidar. E depois, sim, quando ele vai lá no retrieval, na hora que ele vai lá recuperar aquilo na tua terapia, aí você fala, nossa, ele está melhor. Tá? Então, eu acho que sim. isso também tem que ser levado em conta, porque eles deram uma parada. E aí eu acho que a gente também deve estudar que as terapias devem ser feitas em blocos. Né? Em blocos de terapia. Né? Eu não sei se é melhor realmente uma terapia contínua de 1 ano ou blocos de 3 meses. O que é melhor? Você fala, tipo, por exemplo, vai ficar, Luciana, vai ficar gravada, a gente vai pro canal depois. Você fala, o que a gente vê, eu vê muito, que justifica também, são as questões do intensivo. O intensivo tem isso, do TeraSuite, por exemplo. Ele faz a terapia 1 mês e ele tem a pausa, ele volta para a terapia regular. Só que aí tem uma questão. A gente vê que nem todas as crianças conseguem manter os ganhos motores dentro desse período do regular. E aí a gente consegue fazer uma associação também em relação à intensidade de carga, intensidade e frequência de terapia, porque ele parte de um princípio que ele fica 5 dias na semana fazendo 3 horas diárias de terapia, e aí ele para durante o período de 3 meses e volta para terapia regular, e aí ele vai voltar para, não sei se ele faz todas as vezes, todos os dias na semana, ou se ele faz uma vez na semana, 50 minutos. Então a gente consegue ver uma perda
dos objetivos que foram ganhos no intensivo. Mas quando você fala dos blocos, você fala em quanto tempo? Não, E não com sei, qual né? Não justificativa? sei. É outra coisa para estudar. Porque a justificativa é que é para você reter, Recuperar. consolidar, você precisa parar. Parar, não fazer. Não fazer nada, viver a vida. Viver a vida, gente. Não é CIF. Não é CIF? Então Sim, não é terapia só. Não é só terapia. sim, Então eu acho que também a quarentena mostrou que, pô, qual realmente é a nossa influência? Temos influência, a sim. gente também a gente é terapeuta, né? A gente quer ajudar e tal, mas a gente tem um limite, entendeu? Tem um limite nessa ajuda e a vida. Por que acontece, Fê? O desenvolvimento acontece em tempo real, com as motivações da criança em tempo real. A terapia não é o tempo real. A terapia é um local de treino, de ajustes. De ajustes. Sim. E depois ele vai para a vida dele, vai lá ver se essas affordances que ele conseguiu adquirir, treinar, se ele consegue transferir de certa maneira para a vida dele, né? É isso que eu acho. Deixa eu falar que a Clara está falando aqui que ela particularmente não acha que eles têm que parar as terapias durante as pausas de intensivo. Não, eu não acho também, Clara, que ele tem que parar, mas tipo assim, ele tem uma diminuição da intensidade, né? Porque Mas ela ninguém está tem um falando aqui dado que as técnico. perdas do GMFM são muito significativas, que é Sim, isso que eu ó. estava falando com o Fábio. A gente vê perdas, a gente vê mais perda do que ganho, né? A gente não consegue manter tantos objetivos que foram trabalhados nos intensivos. E o que que você fala em Mas não relação tem dado a... nenhum a isso. Mas a gente não tem dado numérico nenhum. Nenhum. Se é Sim, bom mas a manter eles gente... na terapia ou não. A gente observa na prática, você pode ter Sim, observado, mas você não tem nenhum dado verdadeiro. Você não tem. Então, mas assim, você qualquer consegue, pessoa mas que. você consegue mensurar pela questão da frequência e Não, intensidade tudo de bem, treinamento. mas tudo bem. A questão é assim, ó. Será que após um treinamento intensivo, uma parada é benéfica a partir das propriedades da aprendizagem motora ou não? Tem que testar. Tem que testar. Sim, Tem que testar. Para você ter certeza e falar, você tem que testar. Essa é a questão. Entendeu? Não estamos falando. Está todo mundo fazendo o que consegue, o que pode. E você observa isso. Toda habilidade, para ser mantida, ela precisa de alguma coisa sendo treinada sempre. sim. Né? Não, Ela a Clara está precisa até disso. falando assim, a gente consegue acompanhar com o GMFM, é isso, o parâmetro que a gente tem é do Tudo bem, GMFM. mas mesmo assim, é óbvio, mas mesmo assim não é sensível o suficiente. O GMFM não Sim, pega muitas mudanças. sim, na Você verdade, assim, o sabe que você está disso. querendo falar é justamente essa questão do, assim, a que ponto, quanto tempo isso é importante ou não a gente parar, né? Parar de vez ou parar ou diminuir? Não, Porque isso aí quando não, você fala, na verdade, isso assim, né? Eu não, na verdade, até sai um pouco do que a gente aqui discutir aqui, porque vai para sim, sim, intervenção e vai mexer com coisas que eu também não sei, porque eu não tenho estudos, sabe, mostrando para mim que após um treinamento intensivo, uma parada para a consolidação é benéfica ou não. Para sim, outras questões de aprendizagem motora, você tem alguma evidência, mas eu não sei para os nossos PCs. Então eu não tenho como falar, entendeu? Seria leviano e seria errado eu falar. A questão é assim, o que para a gente voltar para o que a gente está falando. é, O que seria legal? Você trabalha com gaiola, por exemplo. Pô, a sim. gaiola não devia ser aquela gaiola branca. Tinha que ser a gaiola do Batman, tinha que ser a gaiola da princesa, tinha que ser a gaiola da caverna, tinha que ser a gaiola da floresta. A gente Pra tem uma criança chegar gaiola da lá, caverna. A gente nossa, tem uma gaiola. Hã? a A criança gente deve tem uma chegar lá e ficar gaiola. assim, né? A gente tem uma gaiola que a gente usa uma lycra. Então a gente fecha e a gente trabalha na bate que a gente Irada, chama de bate-caverna. Aí a gente bota irado. uns LEDs, aí bota umas Isso. Olha que luzes quando legal. tem. Isso aí. Exato. Deixar aquela gaiola o lugar que ele fala assim, meu, eu quero morar aí dentro da gaiola. Sim, tem que ser Você multifuncional, entendeu? né? Então, Senão ele não assim, vai fazer. e essas são as coisas que fazem com que a gente estudando essas coisas, a gente olhe para lá e fala. E outra, e usar a gaiola para isso, ó. E na gaiola dá para cair. Não tem EVA no chão? Lá dá para Sim, cair. O EVA tem uma densidade robusta. O EVA pode te ajudar, né? E você treinar a queda e assim, deixar livre, porque o sistema tem que se ajustar. O sistema tem que controlar os graus de liberdade. Só que se você coloca muita mão, muito apoio, é isso que a gente está falando. Não estamos falando que está errado. sim. Testa.
né? Isso não precisa de evidência. Testa, olha lá o seu paciente, você tem noção ali naquele momento de dosar a sua mão, dosar seu apoio, ver a resposta e lembrar sempre que o sistema é auto-organizável e ele aprende a partir de milhares de tentativas, sabe? Isso. Legal, temos 10 minutos. Vamos entrar para esse artigo último que você tem aí para a gente discutir. O estudo da marcha sempre foi feito de que maneira? Não é uma atividade mega complexa, né? O andar, né? Você anda, a gente diferencia a gente dos outros animais, né? O andar ereto. A gente conquistou o mundo porque a gente anda, né? Topo da cadeia alimentar, tudo isso é importante no andar. Então o andar é um negócio mega complexo, né? É antropológico, é social, é muita coisa. Só que para estudar suas premissas básicas, as propriedades básicas, tiveram que fazer o quê? A gente tem que botar lá numa esteira, ver o passo a passo como é que é, ver e fazer as medidas biomecânicas. Então isso, ela chama nesse artigo aqui, que é uma simplificação necessária por muito tempo, tá? Mas que você só consegue ver partes do todo. A proposta dela é estudar o todo, só que você tem duas coisas aí. O pesquisador ele se encontra nesses dois. O cara quer estudar esse fenômeno complexo. Ele tem aqui, ó. Ou ele faz desse jeito que a gente falou, simplifica o fenômeno, ou ele estuda o fenômeno inteiro. Os dois têm perdas. Aqui ele perde o todo e aqui ele perde o pequeno. Só que eles têm que escolher. A gente estudou mais desse jeito aqui. Então agora ela está propondo isso. O que é isso aqui? É estudar o comportamento motor no seu todo. Entendeu? Uma coisa que agora eu lembrei da gente falar, a gente deveria analisar nossos pacientes muito mais em vídeo na casa deles. Filma lá ele brincando livremente, filma lá ele no chão. Entendeu? Parece que, acho que o General Movement faz isso, né? Aquela avaliação. Mas a gente deveria usar isso como uma avaliação. Você vê lá na casa como é que ele faz, sabe? Que lá ele está livre no ambiente, entendeu? Então ela usa esses vídeos e vê essa atividade inteira complexa. Então e parece que é o quê? Hoje você consegue, nessas salas de brincar que eles criaram, você ter plataformas de força, né? Para você medir tamanho de passo, pressão e tudo mais, e várias câmeras. E também um captor de visual, né? Então consegue ver para onde a criança está olhando, ao mesmo tempo aonde que está, né? Aonde que está o gaze dela, onde que está a mirada, para onde que ela está olhando, como que está acontecendo, tudo isso junto. Então eles estão fazendo desse jeito agora. Parece que o que ela diz que parece que é mais barato. Olha que é menos custoso. Porque uma esteira reta, você tem que estar lá também todo um aparato super importante. Só que olha a coisa, a criança tem que andar reto, né? E a criança não anda reto. Então é 1000 tentativas para tentar fazer com que ela saia desse ponto para aquele. Já num brincar livre, você observa como que ela faz a coisa ali, né? E como que ela o explora. Então eles agora têm um estudo de como que a partir do andar, como que ela explora o espaço. Então, é muito legal. É muito legal. Eu gosto muito desse tipo de olhar. Mas não deixa de ter outras, por exemplo, tipo esses caras aqui, ó, desse artigo, que já tem um olhar muito mais biomecânico. Vamos falar do centro de massa, centro de pressão, do pêndulo invertido, né? Que a criança, o que ela tem diferente do adulto, é a questão do pêndulo invertido durante a marcha, ele tem menos esse fator do pêndulo. Então eles vão mais para essa questão biomecânica e não deixa de ser super importante. Mas eu acho mais, sabe, interessante ver o todo assim do negócio. Porque olha como a criança é rica, olha o teu filho, olha o desenvolvimento, como que é, sabe? Parece que eles estão ali, né? A presença total, né? Eles estão observando tudo, entendendo tudo. E um negócio muito legal disso tudo é começar a ver como que a gente pode atuar aqui, ó, no input visual deles. Pensar bastante nisso. Usar as pistas visuais, utilizar bastante a questão da visão, né? E é isso. É isso que esse estudo acho que traz. É isso. Muito legal. Mas é isso que você está falando, assim, puxando também essa questão da gente explorar, de avaliar a criança no ambiente dela, né? Faz total diferença. E a gente viu com essa questão do teleatendimento. Né? E ontem eu estava falando, não sei se você viu na live, mas até a questão forma da gente avaliar a questão de capacidade e desempenho, né? Capacidade e desempenho. Então, assim, o desempenho, a criança vai fazer dentro do ambiente dela real. O desempenho dela não vai ter habilidade.
habilidade e desempenho são coisas diferentes. Sim. Né? Tem que ser avaliados diferentemente. Né? Sim. E aí eu estou falando na questão da CIF, quando ele entra na nomenclatura de capacidade e desempenho. Ele fala Sim. que o desempenho ele vai ser o que a criança realmente consegue, ou a pessoa, o indivíduo, consegue realizar dentro do ambiente real dele. Né? Claro. Então, assim, quando a gente está avaliando, ele já não está dentro ele não vai desempenhar porque você avalia real ele no dele. setting terapêutico, exato. Talvez, ó, uma coisa que Entendeu? isso traz. Não é proibido você filmar o paciente Sim. na casa dele. Né? Não precisa de uma escala, como chama? Padronizada. Você vai usar essa escala padronizada, mas aquilo também te dá informação, porque a tomada de decisão, o terapeuta, como um do tripé dessa tomada de decisão, ele precisa de muitas informações. E não só a informação do artigo, e nem só a informação numérica da escala, outras informações que vão ajudar a construir o raciocínio e vão conseguir ajudar a manter, fazer a conduta, né? Uma coisa que eu queria te falar, o que você faz que é incrível, é o negócio do esporte. É o negócio do surf. Né? Tudo bem, surf é uma superfície mega instável, super difícil e complexo, mas eles não piram. Sim. Eles piram. Mas, então, é o que a gente fala, assim, a questão do surf não é só o surf, é um contexto inteiro. Então, assim, é o ambiente, a atividade, a socialização, a socialização. Exato. Então, tudo a isso, gente entendeu? tem inúmeros benefícios e ganhos motores, cognitivos, emocionais, gerais. Exato, só que você mudar o ambiente também, né? De a gente e olha que legal, exato, real. Ali é a praia. Ali é a praia. Ali é a praia, ali é a vida. Bora pra ali é a praia. vida. E não estou criticando as clínicas. Mas se eu tivesse condições de montar uma clínica para mim, eu teria uma área aberta, natural. Árvore, mato, brinquedo. A CD da Moca era top, porque tinha lá uma areazinha para você brincar lá com a criança se quisesse, todo lá uns brinquedos adaptados, assim. Então aquilo lá era incrível. Beleza, treina lá no seu setor, tudo bem, mas hoje eu quero fazer uma atividade livre. E livre, você vai lá só como, sabe, se fosse um ajudante. Ajuda ali, ajuda aqui, deixa descobrir a coisa, sabe? E acho que assim, acho que é legal de estar falando a importância da gente sempre estar levando o treino para um ambiente real. Então, graças a Deus, assim, na clínica é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade da clínica ficar em Copacabana, do lado da praia. Então, a gente faz muito treino de marcha na praia. Muito, sai pra caminhar. Areia, entendeu? Olha isso, caminhar na areia, descalço, vai, chega lá, tira o sapato. E eles são do Rio, eles são do Rio. Eles costumam ir à praia. Quando que você ia ter a oportunidade na tua clínica de treinar ele andando na areia? Tudo bem, andar na esteira, andar no chão, não é igual andar na areia. Então você tem uma oportunidade ali única. Outros componentes. Puta merda, além de tudo ao ar livre, sabe? Olha que incrível. Então, essa pesquisa nova mostra que a gente precisa ir para um ambiente mais natural. Você entendeu? Isso, de novo, não é criticando as clínicas. Eu trabalho dentro de um setting super controlado. E daí? Mas dá pra você ir lá dentro sugestão mesmo. Sim, entendeu? É a gente mostrar que realmente tem benefícios, tem diferenças, tem ganhos, benefícios, e que a gente tem que cada vez mais utilizar dessas estratégias também. Fabão, a gente tem 2 minutos. Eu só agradeço. Só agradeço. Mas, Fábio, eu acho que foi muito legal, assim, foi totalmente, a live hoje foi totalmente diferente de todas que eu tenho feito. Foi muito legal a gente poder discutir, conversar sobre artigo, né? Sobre a gente poder dar a nossa opinião também sobre os artigos, né? Sim. A gente tem que ser crítico e a gente tem que conseguir puxar o que a gente pode transferir ou não. Essa era a ideia, assim, a gente passar os artigos para a gente conseguir ver como é que a gente pode transferir para a realidade dos nossos atendimentos e que a gente possa evoluir com os nossos pacientes também. Sim, são só ideias. Isso aqui aumenta o leque de ideias. Quando você lê um artigo de intervenção, aquilo é um artigo de intervenção, né? Você vai lá e vai ver quais parâmetros da intervenção funcionam ou não. Aqui não. Aqui é como que o sistema funciona e a partir daí o mundo se abre para você falar, será que é possível isso? Será que é possível aquilo? Então é isso que eu acho que fica legal e aumenta o repertório do fisioterapeuta. Com certeza. 20 segundos. Gente, a gente vai compartilhar os artigos depois, tá? Sim. A live, Fabão, ela fica salva hoje um pouquinho e aí depois ela sobe para o canal do YouTube e assim que for para o YouTube a gente avisa também. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Valeu. Amei. Adoro conversar com você sempre e a gente está junto. Eu também. Sempre.
Valeu, tamo junto. Beijo Um pra todo beijo, mundo gente. aí. Boa noite. Tchau, valeu pra todo Beijão. mundo.